Olá, tudo bem? Você está no canal Velho da Periferia e a gente desde já agradece a tua presença aqui e pede para você considerar a possibilidade de se inscrever no canal se você caiu até aqui e não está inscrito ainda. Como eu disse no vídeo passado, a gente está vivendo semanas interessantes e esta semana não foi diferente não. A gente viveu uma semana bastante movimentada em Brasília, por causa de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E é sobre isso aí que nós vamos falar. Seja bem-vindo ao canal e ao final desse vídeo, se você gostar, deixe seu like. Se não gostar, deixa o dislike, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse engajamento pode fazer a nossa mensagem chegar um pouco mais longe. Vamos lá então para o vídeo de hoje. Então vamos ao vídeo de hoje, né? E eu quero falar para vocês essa semana sobre essa celeuma toda que está acontecendo. Aconteceu essa semana com a visita de um senhor chamado Pedro Vaca, que ele é relator especial de liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos discutir um pouco sobre o que vem a ser isso aí. Só que antes eu quero dar uma geral para todo mundo. Eu acho que nem todo mundo sabe exatamente do que se trata, né? Quando a gente fala em Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que é isso, de onde é que vem isso, por que isso é tão importante, ou se isso é importante, não é importante. Então eu acho que tem gente que não está sabendo, não sabe direito disso, né? Quem sabe essa explicação que eu vou dar aqui possa esclarecer um pouco, tá certo? Eu preparei então um quadro aqui para a gente tentar contextualizar de onde é que saiu essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos aqui, então, para começar, a gente tem um organismo chamado Organização dos Estados Americanos. É uma organização, assim como tem a União Europeia, né, nós temos aqui a nossa organização aqui, é lógico que com mecanismos diferentes, tem propósitos diferentes, mas é uma organização de estados independentes. Né? E essa organização dos Estados Americanos, sediada em Washington, capital dos Estados Unidos, ela tem vários departamentos, vamos dizer assim, né? Vários braços. Tem ali, a gente pode ver, a Organização Pan-Americana de Saúde, essa organização aqui, inclusive, ficou meio famosa quando o Brasil, através da Dilma, assinou um convênio com Cuba chamado Mais Médico, né? Todo mundo lembra, e assinou através da OPAS. OPAS é essa Organização Pan-Americana de Saúde, da Saúde. Tem também a Junta Interamericana de Defesa, que teoricamente seria um departamento da OEA que vai defender os países se um país for atacado pelo outro, ou por gente de fora. Tem o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é um tratado assinado pelos signatários que dão assistência recíproca um Estado ao outro. Tem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e tem o Instituto Interamericano da Criança. O que interessa para a gente é esse Sistema Interamericano de Direitos Humanos, inclusive eu coloquei em vermelho aí para a gente dar uma discutida sobre ele. Esse Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele é composto por dois departamentos. Um chamado Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o outro chamado Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um é uma comissão, simplesmente, né, o CIDH simplesmente é uma comissão, e a Corte é um tribunal. É o tribunal onde toma as decisões. E aí, então, o que acontece? Se você, um cidadão brasileiro, ou qualquer cidadão que mora num dos estados americanos, seja ele do norte, do sul, central, se você acha que seus direitos estão sendo desrespeitados, você pode diretamente chegar lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e fazer uma denúncia. Chega lá no departamento certo, lá faz uma denúncia, e aí o que acontece? Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe as denúncias, produz relatório, e se for o caso, envia aquele caso que ela foi denunciado lá para a corte. Se ela enviar, né, se a comissão enviar, a Corte Interamericana vai receber,
vai processar isso aí, tem os seus trâmites lá, e ao final vai prolatar uma sentença. A sentença prolatada pelo tribunal, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vincula os países membros. Por exemplo, se tomar uma decisão lá contra os Estados Unidos têm que acatar aquela decisão. Contra o Brasil, idem, contra a Argentina, contra a Nicarágua, etc. Então, essa corte, ela julga as denúncias recebidas, prolata a sentença e, dentro da medida do possível, ela vai tentar fazer aquela sentença ser executada. Então, o que fica desse quadro aí é que, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode denunciar desrespeito a direitos, por exemplo. Né? Inclusive os Estados-membros também podem. Lá na Corte Americana, Interamericana, apenas os Estados-membros e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode acionar essa corte. Então não adianta você se sentir ameaçado no teu país, a sentir censurado, sentir que seus direitos humanos não estão sendo respeitados, você não vai conseguir fazer uma denúncia direto na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você só vai conseguir fazer com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos te ouça e ver se você tem ou não razão. Vai processar a tua denúncia e vai fazer os relatórios que são necessários, certo? Com base nessa, acho que deu para entender, né, mais ou menos o organograma da coisa aí, dessa organização, da OEA. A gente, nessa semana que passou, a gente teve várias manchetes de jornais, de alguns jornais, né? Nem todos deram o destaque necessário, mas foi uma celeuma. As redes sociais, elas bombaram aí com a visita desse senhor Pedro Vac, que é um relator especial de liberdade de expressão. E aí esse relator aí, ele está em qual departamento? Ele está em qual setor? Ele está exatamente nessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele é o relator de uma relatoria especial de liberdade de expressão. Inclusive, vocês ouviram falar RELI, em tudo quanto é lugar que se falava de RELI. É relatoria especial de liberdade de expressão. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão investigando as denúncias de abuso de poder das autoridades brasileiras. Abuso de poder no sentido de censurar as pessoas, de proibir a livre circulação das ideias, de fazer com que as pessoas se calem diante das coisas, não possam criticar. Tudo isso aí foi denunciado lá na Comissão Interamericana, criou-se essa relatoria aí, especial de liberdade de expressão, e ela está investigando, então, essa suposta, ou suposta não, né? Para a gente não é suposta, mas eles trabalham como suposto desrespeito ao direito de liberdade de expressão. E foi isso que esse Pedro Vaca, essa comissão, né, essa relatoria, veio fazer aqui no Brasil esses dias. Agora, uma pergunta que poderia ser feita é como que essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela resolveu vir para o Brasil agora. É uma pergunta bastante pertinente, porque essas denúncias que são feitas a essa comissão aí, elas são feitas desde 2019. O Paulo Figueiredo, um jornalista que está nos Estados Unidos, ele teve que mudar para lá, ele teve que mudar, não, ele decidiu morar nos Estados Unidos, e já morando nos Estados Unidos, ele teve o passaporte dele cancelado, teve as contas bancárias bloqueadas, assim como o Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, que teve a revista Terça Livre fechada pelo Alexandre de Moraes e teve que se exilar nos Estados Unidos. No caso do Alan dos Santos, ele pediu asilo político mesmo. No caso do Paulo Figueiredo, ele simplesmente ignorou a ordem do Alexandre de Moraes, nem pediu a cidadania americana, porque ele já tem a cidadania portuguesa também. Mas o Paulo Figueiredo, ele
também está lá nos Estados Unidos, não pode vir para o Brasil porque o passaporte brasileiro dele está cancelado e ele está com um processo aí contra ele. Não pode, as redes sociais dele estão bloqueadas, você só consegue assisti-lo através de VPN, né? E o Rodrigo Constantino teve a mesma sorte que o Paulo Figueiredo, com o passaporte cancelado, as contas bloqueadas, e aí ele pediu a cidadania americana, foi concedida a ele recentemente, né? Inclusive ele conseguiu votar no Trump nas últimas eleições, assim como a Ludmila Lins Grillo e muitos outros que estão por aí que a gente nem sabe, a gente nem faz ideia. Essas pessoas, todas elas, desde 2019, elas vêm denunciando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos o descaso à justiça brasileira, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, o STF, vem tendo com a questão da liberdade de expressão. Foram denúncias 1000 que eles fizeram e até então não deram bola nenhuma. Né? Parece que eles olhavam para aquelas denúncias lá e falavam bolhufas para elas. Aí veio o Donald Trump, veio o Laranjão. O Laranjão veio e deu um chega para lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na verdade, ele deu um chega para lá na OEA. É lógico que de todos os países que compõem, dos 35 países que compõem a OEA, os Estados Unidos é aquele que mais colabora em termos financeiros. E aí o que o Donald Trump, qual foi a posição do Donald Trump? Ou vocês, não do Donald Trump, mas do governo do Laranjão, né? Ou vocês dê uma olhada séria no que está acontecendo nas Américas com relação à liberdade de expressão, ou a gente vai se desfiliar, a gente vai parar de dar dinheiro para a OEA. Aí a coisa pegou, né? O pessoal desses organismos aí vivem nababescamente em férias constantes quase, né? Se você vai nesses organismos aí, eu nunca fui, nunca entrei na ONU, nunca entrei na OEA, mas as pessoas com quem eu conheço que já entraram lá diz que é um absurdo. É um absurdo a quantidade de privilégio que essas pessoas têm. Um relator desse aí que veio para o Brasil deve ter diárias de milhares de dólares. Né? E tudo isso bancado com dinheiro dos países membros. E, por conseguinte, os Estados Unidos é o que mais banca isso aí, né? É o que mais põe dinheiro lá dentro. Então o Laranjão chegou lá e falou, bom, ou vocês dêem uma olhada colocam uma lupa no que está acontecendo, especialmente nas Américas Central e do Sul, com relação à liberdade de expressão, ou a fonte vai secar. Aí entre eles perderem todos esses privilégios que eles têm e tomar alguma atitude, eles preferiram tomar alguma atitude. E aí uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos mandou o Pedro Vacas aqui para o Brasil, começaram pelo Brasil para atender as denúncias que já existiam lá. Né? Então foi só compilar as denúncias, todas as denúncias, e precisa ressaltar também que as denúncias não foram feitas só por esses jornalistas que eu mencionei antes. Né? O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é uma pessoa que não sai lá da OEA para fazer essas denúncias. Ele vive lá fazendo essas denúncias. O Marcel Van Hatten, o outro deputado também, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, o senador Eduardo Girão, todos esses parlamentares brasileiros já estiveram lá fazendo essas denúncias. E só agora eles decidiram vir para o Brasil para dar uma atenção especial para isso aí. E aí então, o relator, o Pedro Vacas, ele chegou no domingo passado, à noite, e está indo embora foi embora nessa sexta-feira e ficou esses dias todos aí ouvindo pessoas para fazer o relatório. E eu confesso que na segunda-feira, quando eu vi ele começar as atividades dele, ouvindo as pessoas que causam os problemas que eles vieram investigar, ele ouviu o Barroso e o Alexandre de Moraes, quando eu vi isso, eu fiquei meio cético. Falei, isso aí não vai dar em nada, né? Aliás, de modo geral, todo mundo ficou meio acabrunhado, vamos dizer. Por quê? Porque
Pô, ele chega aqui e vai ouvir logo os caras que fazem parte do problema, aliás, os caras que são o problema, né? Mas aí as coisas mudaram um pouco. Na terça-feira o negócio já mudou bem. Na terça-feira ele ouviu vários parlamentares, ele ouviu a filha do Clezão, ele ouviu muita gente, ouviu jornalistas. Na quarta-feira ele ouviu advogado. Na quarta-feira mesmo ele ouviu também, né? Podia deixar de ser. Ele ouviu o pessoal da situação, ouviu alguns deputados que entregaram para ele um relatório da CPI da Covid. Sei lá o que vai fazer com esse relatório, porque a gente sabe que aquele circo lá não levou a nada. Mas aí também foi um ponto fora da curva, que nem ele ter ouvido lá o Barroso. Né? E ontem, antes de ir embora, ele ouviu também além dele ouvir os advogados dos presos do 8 de janeiro, ele ouviu um dos maiores prejudicados nessa onda toda aí, né, que é o Jair Bolsonaro. Ele ouviu diretamente, ele ficou 50 minutos conversando com o Bolsonaro. E o Bolsonaro saiu, como diz essa mensagem, essa manchete aqui, Bolsonaro saiu otimista de encontro com o relator da OEA que investiga a censura no Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se ele saiu otimista é porque ele enxergou no cara sinais de que o cara não veio aqui só para brincar, não, só para ouvir um amém dos caras e fazer um relatório meia boca aí. Por dois motivos, né? A gente sabe que ele não vai fazer um relatório meia boca, um relatório passando pano, porque corre o risco dele não ter mais esse emprego. Não porque ele vai ser mandado embora, porque não vai ter dinheiro para pagá-lo. Segundo, as coisas que ele ouviu aqui no Brasil foram coisas muito graves. Ele ouviu coisas aqui absurdas. Ele ouviu o depoimento de uma filha que o pai morreu na prisão, inocente. Morreu na prisão. Sendo inocente, continuou preso, apesar de ter sido pedido, até pela PGR, pedido que liberasse o Clezão para ele se tratar de saúde, ele não foi concedida a ele essa possibilidade, ele morreu lá. Então ele ouviu muita coisa. E na saída, inclusive, teve um repórter do Metrópolis, daquele jornal de Brasília lá, que perguntou para ele se ele tinha, como é que ele estava se sentindo. Ele falou que tinha ouvido coisas bastante pesadas. E depois o repórter emendou uma pergunta mencionando o relatório que o STF tinha feito sobre a visita dele, Pedro Vacas, lá no STF. Ele falou que aquela lá foi a posição deles e eu tenho a minha. E isso indica bastante que está parecendo que esse relatório aí ele vai sair do jeito que precisa. Não é para se vingar de nada, mas pedindo justiça. E a gente espera que isso realmente aconteça. A gente espera que isso realmente aconteça, por quê? Porque não tem mais o que a gente fazer, gente. Nós estamos numa situação muito difícil. O Brasil está numa situação muito difícil. A gente tem uma Suprema Corte aí que a cada dia que passa eles desrespeitam a Constituição. Esses processos deles aí todos são nulos. Todos esses processos de fala sobre liberdade de expressão, sobre golpe, sobre tudo isso aí, todos são nulos, por quê? Porque não seguiu o devido processo legal. E o único órgão no Brasil previsto pela Constituição que poderia resolver esse problema é o Senado. Mas a gente sabe o que está acontecendo no Senado. Antes o Rodrigo Pacheco sentava em cima dos processos de impeachment que é ministro da STF, né? Seria a única maneira de se começar a brecar esses abusos desses ministros aí. Ele sentava em cima e agora com o Alcolumbre não está diferente. Aliás, ele falou antes de votarem nele, ele falou que não estava no radar dele essa questão de impeachment de ministro do STF. Na vez passada que ele ocupou a presidência do Senado, ele já tinha falado isso, ele já agiu dessa forma, agora também ele já falou antes de elegerem ele. Elegeram porque a gente sabe por quê. Então, a nossa esperança agora está nessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vai resolver? Não sei mesmo. Sinceramente, é complicado a gente dar uma opinião sobre isso.
Eles vão fazer um relatório do jeito que precisa? É provável, é possível e provável. Agora, o que, que vai acontecer depois disso aí? Depois disso, eles têm, lembra que do quadro que a gente mostrou lá? Feito o relatório, eles têm um período para mandar esse relatório. Se eles concluírem no relatório que realmente o Brasil está violando a liberdade de expressão, eles mandam isso aí para a corte, aí a corte vai processar isso aí, vai dar direito do Brasil se defender, e segue o processo, o devido processo legal que não está sendo seguido pela Suprema Corte Brasileira, a Corte Interamericana vai seguir isso aí. Então, se depender disso aí, a decisão, a sentença final mesmo da Corte Interamericana de Direitos Humanos vai demorar bastante para sair. Entretanto, gente, tem um detalhe aí que precisa ser dito. Se essa comissão interamericana, que é essa que veio aqui, ela preparar um relatório desfavorável às autoridades que estão cometendo esses abusos, isso aí é um relatório que viraliza. Todos os organismos internacionais eles vão ter acesso a esse relatório e aí as coisas começam a ficar feias para esses ministros, para essas pessoas envolvidas nisso aí. Então, é uma esperança de que, em saindo um relatório, antes de que a corte faça o julgamento, já surta algum efeito, por quê? Porque os organismos internacionais vão ter acesso a esse relatório, condenando o Brasil, né, ou pedindo a condenação do Brasil, e aí as sanções já podem começar por aí. Então existe uma grande esperança da nossa parte de que esse relatório da comissão aí possa resolver os nossos problemas ou aqueles problemas que o Senado não se acovardou e não consegue resolver. Não o Senado em si, né? Mas o presidente do Senado se acovardou e sequer coloca os processos para serem discutidos. Então temos grande esperança. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria só de mostrar um detalhezinho de umas notícias que eu acabei de ver agora na Gazeta do Povo. Eu estava passeando aqui pela Gazeta do Povo e vi essa matéria aqui, ó. Vi essa manchete. Lula viaja para tentar reverter queda na popularidade. Ouça o podcast. É um podcast que a Gazeta do Povo tem. Né? Lula viaja para tentar reverter a queda da popularidade. Está aqui. Pula uma manchete. A próxima manchete qual que é? A aprovação de Lula despenca ao pior nível em 3 mandatos. Aponta a Datafolha. Então, eles não sabem mais o que fazer, para diminuir essa queda da popularidade. E olha essa outra manchete aqui. Popularidade de Lula cai 20 pontos entre seus eleitores, diz Datafolha. Eu só queria encerrar esse vídeo com essa notícia auspiciosa. Isso faz o coração da gente esquentar. E aí, nesse final de vídeo, então, a gente pede para você que chegou até aqui, considere a possibilidade séria mesmo de se inscrever no canal. Dê o seu joinha, dê o seu like ou dislike se você não gostou do conteúdo, né? Comente, deixe seu comentário. Às vezes você não gosta do conteúdo, mas não tem nada contra mim, né? Mas não gosta do conteúdo e não fala nada. De repente, fala aí alguma coisa que, de repente, a gente calibra o conteúdo para aquilo que o nosso público-alvo goste, né? A ideia minha é mostrar o que um velho da periferia do Brasil pensa sobre as coisas que estão acontecendo. E é isso que eu vou tentar fazer. Então tente pensar em fazer um comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos fazer essas mensagens chegar um pouquinho mais longe. Eu conto com você para isso, tá? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.